meus queridos, a paz do Senhor. Amém? Louvado seja Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos juntos. Podem sentar-se e abrir comigo a sua Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 31. Gênesis, facílimo de ser localizado, né? Primeiro livro da Bíblia, o princípio, onde nos ensina a criação, o Éden, a formação do homem e a primeira família que nós temos, também a chamada de Abraão. Um livro extraordinário, com tempos remotos, porém extremamente atual. Isso é a beleza da palavra de Deus, né? Gênesis capítulo 31, nós vamos ler alguns versículos, do 1º até o 21º. Eu posso ler aqui no monitor? Posso, né? É melhor. Vamos lá. Jacó ouviu os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhes disse: vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que em todo empenho tenho trabalhado para o pai de vocês. Mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão o seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se ele dizia: os listrados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. Pois, chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó? E eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta-te agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem um rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia desta terra e volte para a terra de sua parentela. Então Raquel e Lia disseram: será que ainda existe para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido? Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Então Jacó se levantou e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que havia acumulado em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai.
E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo dos montes de Gileade. Amém. A família de Abraão, de onde nós, pela lógica, esperávamos tudo muito certinho, exato, correto. Afinal, uma família patriarcal, chamada por Deus, uma família que vivia milagres, gerada através de milagres, e que agora enfrentava a descendência dele, o neto, mais um conflito na sua história. Jacó e Esaú, filhos gêmeos de Isaque e Rebeca, respectivamente, filho e nora de Abraão. Isaque, um milagre, esperado por 25 anos, nasceu quando o pai tinha 100 anos, a mulher 90. Isaque gera também gêmeos através de um milagre, porque o ventre de Rebeca também não era frutífero. Em tudo isso, nós vamos aprendendo a fidelidade do Senhor em fazer milagres. Quando poderia Deus ter escolhido uma mulher numa idade fértil, um homem também com uma idade mais baixa, ele escolhe um casal de anciãos já. Quando o Senhor poderia também dar a Isaque e a Rebeca filhos de uma maneira mais rápida, também ele permite que os dois não gerem tão rápido. E no ventre de Rebeca já havia algumas divisões entre estes irmãos, uma guerra. Se nós dermos uma olhada lá nos textos do nascimento desses meninos, nós vamos ver que um já chutava o outro no ventre. E que Deus já havia feito uma promessa de que o menor serviria o maior, ou seja, haveria uma quebra de um protocolo, porque o primogênito tinha direito a uma parte maior da herança, mesmo sendo gêmeos, um nasceria primeiro, e Deus já tinha conhecimento que Esaú nasceria primeiro e depois Jacó, e o Senhor já no ventre fez a promessa de que Jacó, mesmo sendo o mais novo, talvez por questões de pouco tempo, seria herdeiro da bênção da primogenitura. E Esaú perderia esta oportunidade. Crescem e este conflito piora, porque torna-se um problema grave de família. As características de Jacó, elas agradavam mais Rebeca. As características de Esaú agradavam mais Isaque. Esaú, um exímio caçador, e Jacó, um bom caseiro, uma pessoa mais reservada e que inclusive tinha uma habilidade de cozinhar. Por isso, um conflito dentro de casa. Continua a guerra entre os dois irmãos. Agora, os pais acirravam ainda mais isso. Faltou um pouquinho de sabedoria, um pouquinho de perícia para lidar com estes gostos dentro de casa. E isto só complicava. Até que Jacó, o seu próprio nome é suplantador, enganador, um verdadeiro Pedro Malazarte, fazedor de arte. Quem olhasse para ele e observasse as suas ações, jamais poderia acreditar que seria dado continuidade à aliança que o Senhor fizera com o avô Abraão, renovara com o pai Isaque através dele, porque as suas ações eram extremamente comprometedoras. Tanto é que ele aproveitou a vulnerabilidade do seu irmão, no momento em que ele sai à caça, volta cansado, induzido pela mãe, e por um prato de lentilha ele consegue comprar o direito da primogenitura. Nós vemos imprudência em Esaú também. Nós vemos ele desvalorizar o que Deus havia dado a ele, mas o Senhor conhecia todas as coisas.
o tempo passa, e no momento em que é chegado a hora de Isaac abençoar os filhos antes de partir, que era uma prerrogativa da época, e aliás muito salutar, ele é enganado novamente por Rebeca e Jacó, até mesmo com características físicas que eram bem diferentes, um peludo e o outro liso. Eles pegam lá pelo de cabra, colocam na mão de Jacó, aproveitam a oportunidade da acuidade visual de Isaac, até mesmo pela idade avançada. Isaac até tem algumas dúvidas pelo timbre de voz, mas por não enxergar, ele cumpre o que era ordenado por Deus e abençoa Jacó com a bênção da primogenitura, confirmando o que já se havia comprado por um prato de lentilha. Quando as coisas são descobertas, um problema grave entre os irmãos. Olha, eu disse ontem e vou repetir hoje. Quando Deus chama alguém, independente de onde a pessoa estiver, a bênção do Senhor vai acompanhá-la. Quando Deus escolhe alguém, independente do lugar que ele estiver, a escolha de Deus prevalece. Promessa de Deus não prescreve. E nós não precisamos ajudar o Senhor a fazer o que Ele disse que faria por nós. O bom é esperarmos o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não vai jamais nos decepcionar. Agora, esperar no Senhor não é uma habilidade fácil de desenvolver. É com o tempo, experiência, matando-se a si mesmo, pedindo a Deus estrutura emocional, inclusive, porque nós somos imediatistas. Nós sabemos, como diz o Salmo 68, que o nome do nosso Deus é Já, e que Ele pode fazer milagres agora, e por isso somos também instintivamente, às vezes forçados por nós mesmos, a nos precipitarmos em ações. E nós estamos diante de consequências de precipitações. Consequências de precipitações. Ali, a pastora ali. Há uma notícia do céu para você. Ela é excelente, porque toda notícia do céu é boa. Mas vamos dizer que ela tem um preço. O que Deus está me mostrando? Livros e Bíblias perto de você. E uma agenda. Livros, Bíblias e uma agenda. Deus é extremamente organizado, sabe que você é esposa, mãe e trabalhadora. Uma das primeiras coisas que Ele vai fazer é preparar pessoas para te dar folga da sua rotina de empresária. E isso Ele tem pressa em fazer, porque Ele precisa um pouquinho mais do seu tempo. Estas agendas, Bíblias e livros, elas simbolizam locais que o Senhor vai te levar para ministrar a palavra. Deus tem uma escolha especial. Ele não vai tirar o sacerdócio do pastor dentro de casa, porque ele não é desorganizado. Mas o Senhor vai confortar o coração dele para ele te dividir com alguns púlpitos. Não serão poucos. Deus vai fazer um rebuliço fora do comum na sua vida espiritual. Até um livro será escrito por você. Canta lá, boderia sala, ecoboiesse alamoneva sai. E o nome do nosso Deus vai ser engrandecido nisto aí. No aspecto financeiro da palavra, Ele vai te recompensar. O teu tempo de trabalhadora, de empresária, Ele vai, de uma maneira recalcada, sacudida, transbordante, vamos lá, entre aspas, pagar também. Deus vai te surpreender. Mas eu digo uma coisa a você: a condição será um pouco estreita, porque o Senhor te dará algumas mensagens que são verdadeiros confrontos. Deus está também abrindo portas para que você se especialize ainda um pouco mais, tecnicamente falando, na palavra e na condição técnica de estudo secular também. Ou seja, Deus está fazendo um movimento
Xanxerê continuará a sua base, mas em algum instante você estará em outra cidade do estado, em outro estado, e vamos bem forte, até em outro país, e o nome do nosso Deus vai ser exaltado nisso. Hoje, pastora, Deus está me mostrando aqui, olha, nesta região da garganta sua, algo que faz uma compressão, aperta um pouco. E o Senhor me diz que Ele trabalha com desinflamação nas glândulas da tua tireoide, e trabalha com desinflamação nas amígdalas e na tua garganta. Ela está predisposta a inflamar com facilidade, desenvolvendo processos alérgicos. Ultimamente você está desenvolvendo processos alérgicos, mesmo que bem calmos, mas até no aspecto respiratório, com às vezes dificuldade respiratória, e uma probabilidade muito grande em até perder peso com muita facilidade. Isto são glândulas de tireoide descontroladas. Você não vai ganhar peso, só que o Senhor não permitirá mais que você perca peso por conta deste descontrole. Deus não é expositivo, por conta desse descontrole hormonal que ficou até pelo nascimento da sua criança. O Senhor fortalece, traz imunidade normalizada, desinflama as amígdalas e a garganta, repreende a alergia, porque Ele precisa de você com o microfone na mão, e faz ser engrandecido o nome do Senhor Jeová. Em algum momento você vai ficar um pouco assustada, porque o Senhor vai colocar pessoas que são mais conhecidas no mundo evangélico para dividir trabalhos contigo. Aí vai intimidar até. Hoje parece surreal o que eu estou dizendo. Com isso eu não digo que você não crê, muito pelo contrário. Mas parece surreal o que eu estou dizendo. Não passa este ano sem o Senhor começar a trazer sinais e a fazer uma grande obra, e o nome dele ser exaltado na tua vida. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Minha querida, a senhora tem uma blusa branca, um cabelinho claro, bem provável um tom de loiro ou de branco mesmo, de óculos. Eu quero que a senhora levante a mão, por gentileza. Está aqui, olha, é a segunda da fileira de cadeira. De óculos, com uma blusa branca. Eu quero que faça assim, por gentileza. Faça assim para me olhar, enxergar a mãozinha da senhora. Isso. Aprove ao Senhor te alcançar com cura esta noite e agora. O Senhor me diz que desinflama o teu fígado agora. O fígado está inflamado e, consequentemente, levando inflamações à corrente sanguínea e ao corpo todo. Existem dias que a senhora não conseguiria responder se está com dor ou se já anestesiou, porque acostumou com aquela dor e aquele mal-estar. Ultimamente também a probabilidade de dor de cabeça, tontura e boca seca e amarga. Pode abaixar a mãozinha. Mas a mão do nosso Deus foi estendida com cura no organismo da irmã agora, e todos estes sintomas somem automaticamente, instantaneamente. Até o teu sono será melhor, a tua manhã será melhor. As manhãs são os momentos mais difíceis para o organismo pegar o ritmo do dia. A partir de agora vai levantar bem, e o nome do nosso Deus será exaltado nisto aí. Outra coisa interessante, o Senhor manda eu dizer a ti, para a irmã descansar em relação à família. Tu és humana, e o que acontece? A irmã chega ao culto e coloca a família no altar e acredita que Deus vai resolver o problema. Sim, amém por isso. Mas o tempo do nosso Deus, como eu disse, não é como o nosso. E ao olho humano da irmã, ele tem atrasado um pouquinho algumas respostas. Não tem, porque ele chega no tempo exato. Aí a probabilidade da irmã é de, Deus não vai te expor, é de tentar ajudar e fazer alguma coisa para acelerar alguns processos.
O Senhor hoje manda eu dizer a ti assim: diga a ela que ela entregue e deixe nas minhas mãos, porque eu vou surpreender. Haverá salvação na família, haverá libertação na família, haverá pacificação, entendimento, e a irmã vai ficar surpresa da forma que Deus vai agir, e o nome do nosso Deus há de ser louvado nisto aí, amém? Louvado seja Deus. Aleluia. O que acontece? Ira no coração de Esaú, e ele tem intenção de matar o próprio irmão. E Jacó, auxiliado pela mãe, o preço também que ela pagaria, auxiliado pela mãe, sai, e ela diz assim: olha, vai na casa do meu irmão Labão, lá em Padã Arã, e ele vai te ajudar nesse momento de fuga. Então nós estamos diante de um problema causado dentro de uma casa por precipitações e conquistas à revalia da vontade humana. Não souberam descansar no Senhor, não souberam esperar as etapas, precipitaram-se em decisões, eram divididos, mesmo sendo somente 4, eram divididos dentro do lar. Onde existe divisão, Deus não age. Deus não precisa de mão amiga alguma para auxiliá-lo ou para acelerar nenhum processo de promessa que ele tenha feito. E nós sempre sofreremos consequências das nossas falhas ou das nossas precipitações. Jacó foge. Quando chega na cidade, já encontra junto ao poço a prima Raquel, já se apaixona por Raquel. Quando seu sogro Labão conhece Jacó, um enganador também, oportunista, porém ele vê potencial em Jacó. Ou seja, eu disse que quando temos promessa, onde quer que cheguemos, a promessa nos acompanha. Estava tudo torto, não estava? Quem olhasse pela lógica não poderia acreditar nesta possibilidade. Só que Deus estava trabalhando em meio a tudo isto. O Senhor trataria com Jacó, o Senhor trataria com Isaac, com Esaú e com Rebeca, e colocaria eles novamente no trilho, principalmente Jacó, porque havia uma aliança da parte de Deus. Quando existe aliança da parte de Deus, ela se torna irrevogável. Deus não abre mão da aliança que ele tem feito contigo. Deus não abre mão da promessa, e ele vai criar caminhos para que esta promessa chegue diante de ti. E o Senhor começaria a criar os caminhos. Eu amo quando Naum diz que até no meio da tormenta ele cria caminho. Jacó passaria momentos difíceis. Jacó sofreria na pele as consequências do engano. Jacó encontraria alguém mais enganador, perspicaz do que ele, até mesmo pela idade, pela experiência de Labão. Se apaixona por Raquel. Labão vê o potencial em Jacó. A bênção de Deus da prosperidade acompanhava Jacó. E o que ele faz? Olha, trabalhe aí 7 anos, já que você está gostando da minha filha Raquel. Trabalhe 7 anos e eu te dou ela como esposa. Jacó trabalhou 7 anos de graça. No dia do casamento, ele recebe Lia, porque Lia era a primogênita. Deus estava ou não ensinando Jacó? Aí, quando ele cai em si, não amava Lia. Labão diz assim: então trabalhe por mais 7 anos, que aí eu te dou Raquel como filha, como esposa. Ele trabalha mais 7 anos, e aí recebe sim Raquel como esposa, a mulher que ele amava. Porém, algo se repete nesta família. A mulher que Jacó amava, por nome Raquel, era estéril, não podia gerar. E Lia, que ele não amava, respeitava, podia gerar.
4 filhos seguidos Lia gera. E em todos ela tinha a expectativa de que aquela criança conquistaria o coração de Jacó. Quantos erros dentro de uma casa. Aí eu fico imaginando os conflitos destas 2 irmãs, dividindo um mesmo esposo. Os conflitos internos em Raquel, por não poder gerar. Os problemas de relacionamento que haviam ali. As angústias e as tristezas. E estas crianças crescendo com estas referências. Boa parte do caráter dos nossos filhos é formado pelas referências da nossa casa, os nossos exemplos. Por isso nós precisamos vigiar. Imagina Rúben, Simeão, Levi e Judá, os 4 primeiros filhos, assistindo, quem sabe, aquelas picuinhas, indiretinhas das irmãs, e Jacó no meio desta situação. Até que um dia, Raquel, no rompante da depressão, da angústia, ela diz assim: olha, ou você me dá filhos ou eu vou morrer. Só Deus poderia resolver aquele problema. A Bíblia me garante que Deus abre e fecha a madre. Só Deus poderia resolver aquele problema. Ei, meu amigo, você está de camiseta verde, forte. Eu quero que, por favor, você levante a sua mão. Deus está trazendo saúde a teu favor esta noite aqui. Amém? O que eu estou contemplando daqui? Pode abaixar a mão, era só para ser distinguido. Como se fosse uma meia. Ela é colocada, ela deixa só a ponta dos teus pés fora desta meia. Elas são colocadas nos teus pés e elas vêm até um pouquinho acima dos teus joelhos. Estas 2 meias são maneiras de expressão. Elas são meias de compressão. E elas apertam as tuas pernas. E o Senhor me diz assim: olha, estas meias, por 1 milésimo de segundo, são colocadas nas pernas dele, para que elas tragam cura na circulação sanguínea das pernas dele. A circulação sanguínea das tuas pernas estava comprometida até agora, com probabilidade de dor, dificuldade circulatória, é óbvio, e também sensação de peso e de inchaço. A mão de Deus chegou com estas meias e operou um milagre. Ele desinflamou, ele vai desinchar e ele vai devolver circulação sanguínea normal. Algumas das veias irrigatórias do sangue, elas têm sido... Deus tem dado livramentos a elas, porque elas não conseguem trazer a quantidade exata de sangue dentro dela. Por isso que te dá dor e às vezes sensação de cãibra. Deus tem te dado livramentos, mas hoje é uma noite de cura, em que Ele normaliza, desinflama, as consequências deste mal não prevalecerão, e o nome do nosso Deus será exaltado na tua saúde hoje. Então eu te digo e afirmo, debaixo da autoridade do nome de Jesus, que você está sendo curado, e que o nome do nosso Deus será glorificado, e que você não terá mais nenhum tipo de dor ou mal-estar, queimação, porque a mão de Deus chegou e operou um milagre aí, amém? Louvado seja Deus. O que acontece? Me lembra, Jesus, onde eu estava? Dificilmente eu esqueço. O que acontece? Estes meninos crescem num ambiente um tanto quanto hostil e num rompante de angústia, depressão. Sobre tudo que nós devemos guardar, nós precisamos guardar o nosso coração, porque ele é a fonte das saídas da vida. A Bíblia vai nos dizer que a boca vai falar o que o coração dizer a ela que diga. Então eu preciso autocontrole. Raquel mostra descontrole emocional, desespero, falta de fé, instabilidade. Causa um problema ao marido Jacó, e as coisas só se complicariam, porque usando-se também do que era legal na época, não tinha filho, tinha herança, podia pegar uma das servas da casa, e os filhos que esta serva gerasse,
seriam colocados ao peito desta mulher e ela teria o mesmo como filho, Raquel pega lá a sua serva Zilpa e ela gera 2 filhos. Lia entra na jogada da competição, mostrando ingratidão, porque ela já tinha 4, mostrando que ela também precisava de um encontro mais próximo com Deus. Pega Bila, a sua serva, e ela também gera 2 filhos. Depois, Isaac, Rubens, o mais velho, vê como os meninos a entendiam, ele vai, busca uma erva da fertilidade, e ele traz para sua mãe, e ela volta a gerar, e os conflitos só estão se acumulando dentro de casa, até o dia que Deus abre a mão do céu, o ventre de Raquel, e ela gera José. Só que eu observei uma coisa, quando ela gera José, ela diz assim: o Senhor me tem abençoado, e dê-me o Senhor mais filhos. Deus daria mais filhos a Raquel, daria Benjamim, mas ela não veria o crescimento nem de José e nem de Benjamim. Ela viria a óbito no parto de Benjamim. Veja, irmãos, que situação difícil. Será que a gente consegue assimilar o poder da palavra? Será que a gente consegue assimilar que descansar no Senhor é o melhor? Será que nós conseguimos assimilar que quando Deus faz uma promessa de nós conquistarmos, nós vamos conquistar? Porque quando Ele faz, Ele usa o que não é como se já fosse, como eu disse ontem. O tempo passa, esta família está ali, neste conflito. Só que onde Jacó colocava a mão, a bênção de Deus o acompanhava. Labão ficou rico debaixo da promessa de Jacó. Aí vem um dos piores sentimentos, o sentimento da inveja, nos irmãos de Raquel e Lia. E eles começam a sentir insegurança, terem inveja de Jacó, que tinha medo de voltar para a casa do seu pai, porque lá não tinha resolvido como deveria o problema com o seu irmão Esaú. São os primeiros dias do ano, não são? Quem sabe eu deixei alguns Esaús em 2025. Hoje pode ser uma noite que Deus vai nos direcionar a esse conceito, a conquistar novamente a paz interna. O melhor que nós podemos ter na vida é paz. E a Bíblia nos diz que Jesus nos dá paz não como a paz do mundo, momentânea, mentirosa, ilusória. Ele nos dá uma paz que excede todo o entendimento humano. Então, em meio a qualquer crise, a qualquer dificuldade, eu posso ter paz dentro de mim. O Senhor me garante isto. Agora, este lar não tinha paz. Jacó, por mais abençoado que pudesse estar, e Labão, por mais abençoado que estava debaixo da bênção de Jacó, então Jacó era um enganador, mas o Senhor usava ele para abençoar. Labão, um outro enganador, mas o Senhor permitia que ele fosse alcançado pela bênção do seu genro. Deus estava trabalhando. O melhor é entender e aceitar os projetos de Deus como supremos em tudo, porque Ele é sábio. Questionar as maneiras de Deus não é um fruto de sabedoria para nós, de forma nenhuma. O que acontece agora? Jacó começa a observar que Labão e os cunhados não disfarçam o tratamento, e ele começa a ter medo. Ele tinha problemas mal resolvidos, não tinha? Quando existem problemas mal resolvidos dentro de nós, Esaús, nós cultivamos traumas, complexos, medos, isso é fato, irmãos. E tudo se torna um gatilho. Você já lidou com pessoas que passaram por problemas e crises emocionais?
Nós chamamos gatilho, né, tecnicamente falando. Qualquer coisa semelhante, mesmo que à distância do que ele passou, já levanta dentro dele retaguarda, medo, angústia, desespero. Alguns têm que voltar até o psicotrópico, ao medicamento. Outro tem que voltar à terapia. Outro torna-se insuportável, você não consegue conviver com ele. Isto é fato. E é sério. Por isso que é bom enfrentar os problemas cara a cara. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas um espírito de ousadia. Os tímidos não herdarão o céu. Não é tímido na forma temperamental ou comportamental, não. É tímido na resolução de causas, covarde, medroso, não enfrenta a si mesmo. Era uma hora que o Senhor abria um leque de oportunidade para resolver um problema de algumas dezenas de anos numa família, e nós falamos da família patriarcal. O avô deste moço foi imputado a ele por justiça, amigo de Deus, porque ele foi o homem que nos ensinou a ter fé. Ele foi justificado pela fé, e Paulo usou o exemplo de Abraão para dizer que através de Jesus Cristo nós fomos justificados pela fé. Eu não vejo pessoalmente Jesus Cristo, eu não apalpo a minha salvação, eu não fui ao céu ainda, mas eu tenho plena certeza, Ele está conosco. Nós somos salvos através do sangue na cruz do Calvário, e nós chegaremos no céu, ou individualmente ou juntos, se Jesus voltar agora. Então isto é a justificação. Aleluia, aleluia. Ei, elegância, levante a mão aí por gentileza. O de barba aqui, faça assim, ó. Você, Eu usarei termos que descontrai e não expõe. Incapacitado mesmo, igual eu. Não tem capacidade para nada, é verdade. Esses conflitos internos e medos são verdadeiros. Quem capacita e chama e escolhe é o Senhor. Deus está quebrando protocolos dentro de você esta noite aqui. Existem questões internas, no sentido espiritual da palavra, em relação à chamada, medos. Você se prende automaticamente. Você se torna bem vulnerável a ataques. Veja bem, eu não disse pecados, que todos nós temos. Você se torna absolutamente vulnerável a ataques e a picos de fé lá em cima, de desânimo e de medo. Mas a mão de Deus hoje chegou num processo de equilíbrio. Há um projeto de Deus na tua história. Você é um milagre. Você é um milagre fisicamente falando. Você é um milagre espiritualmente falando. O imã de Deus te cercou em diversos momentos e te atraiu. Você é um milagre. Você contraria você mesmo. Você contraria toda a história da sua família no sentido espiritual da palavra. Só que algumas situações elas foram traumáticas, então diríamos assim, e trazem questões e medos, mas hoje a mão de Deus levanta o teu emocional, traz um equilíbrio, um processo de aceitação de um projeto de Deus, que não ficará limitado somente a um músico ou a um levita. A mão do nosso Deus se estende inclusive com responsabilidades para você, e o nome do nosso Deus será exaltado na tua história, e através da tua história, o Senhor vai atrair a tua parentela, vai operar um milagre de cura no sentido espiritual, e Deus será louvado na tua vida. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. O que acontece? Agora, tem uma jovem aqui, ela tem também uma blusa branca, o cabelo preto aqui assim, do lado de um rapaz de barba. Eu quero que ela, por favor, levante a mão. Isso, faça assim, para eu enxergar, e não ficar
um mal entendido. Deus também não é expositivo. Eu vou te explicar direitinho. Deus me mostra você diante do espelho. Olha lá. Tem um espelho ali que me reflete e me diz que eu preciso eliminar alguns pesos, né? Tem lá um espelho. Você diante de um espelho não reflete uma vez só a sua figura. Reflete inúmeras vezes. Só que em processo decrescente. Do tamanho seu verdadeiro a um processo decrescente. Você vai diminuindo, ficando pequena. Eu vou te explicar. Apesar de eu me dirigir a uma jovem, há uma história de alguns momentos que não foram muito bons. Estes maus momentos, de alguma forma, estão no subconsciente. Você sente a necessidade de mudanças, de encorajamento, de uma aproximação maior do Senhor, enfim. Mas você não tem tido força o suficiente para isso. E aí você se torna também presa fácil de algumas... Deus não expõe pessoas. De algumas maneiras sutis do adversário tratar no teu emocional, te confrontar. E aí, por isso você olha e vai se sentindo um tanto quanto menor, ou sem força de reação, e com dificuldade de acreditar que o Senhor pode fazer alguma coisa. Mas o nosso Deus chegou esta noite aí num processo de cura, e o Senhor vai juntar da menor à primeira que tem 1 centímetro a menos do que o seu tamanho. O Senhor vai juntar todas elas e vai lançá-las no mar do esquecimento. E vai fazer um movimento de transformação interna dentro de você. Aí os medos de si mesma, você tem medos de você mesma. As guerras, até mesmo à noite, coisas desse tipo, elas se encerram neste instante. Deus vai mostrar a você o potencial de superação. Vai tirar estas condições adversas de instabilidade e vai realizar um grande movimento na tua história espiritual, emocional. E o nome dele vai ser exaltado nisto aí. Vale ressaltar que tornou-se psicossomático, afetou o teu físico. Você também sente dores no corpo que são inexplicáveis. E eu me dirijo a uma jovem. Você sente dores no corpo que são inexplicáveis. Indigestão. Você comeu pouco, mas parece que comeu muito, porque está afetado a sua digestão. Tudo isso também é acúmulo emocional. Às vezes peso nas costas, como se houvesse uma opressão ou uma força contrária te intimidando, e isto está sendo repreendido agora. Às vezes não tem autocontrole, anda lá, bodeira e assado, que boiacé. E aí os arrependimentos, a mão de Deus chegou e Ele destruiu estas que te perseguem, que são você mesma, e o nome do Senhor é exaltado na tua vida, com saúde, amém. Aleluia. Cadê a pastora? Aleluia. Eu aprendi algumas coisas com um pastor meu que já dorme no Senhor. Foi quando começou essa mudança. Irmãos, eu fui tirado de trás de um piano de uma igreja tradicional, que até bateria havia algumas resistências, para estar aqui. Deus fez uma obra na minha vida. Nós ouvimos falar, eu dividi púlpito outro dia com um pastor, e num dos intervalos ele começou a dizer, Peri, o que ele aprontava quando estava no mundo. Eu não sou santo, eu estou rumando à perfeição. Eu ouvi aquilo e eu disse para ele assim, olha, alguns pecados que você disse que cometia, eu nem sabia que existia. Eu não sabia que existia. Só que eu era um crente religioso, acostumado a ir na igreja. Recebi o batismo com o Espírito Santo. Fui batizado nas águas com 12 anos. Recebi o batismo com o Espírito Santo com 14.
Com 15 anos, eu já sabia tocar mais da metade dos instrumentos da orquestra, mas eu não tinha experiência com Deus. E o Senhor soube me pegar. Eu vivia num mundinho, várias vezes o Peri disse isso esses dias aqui. Nós criamos um mundinho espiritual para nós. E nós estamos bem. Naquele mundinho eu estava bem. Não me faltava nada, mesmo eu sendo arrimo de família, perdi meu pai, eu era menor de idade ainda. Não me faltava nada, porque o Senhor é fiel. Mas eu não tinha experiências com Deus. Aí o Senhor soube me pegar, Ele fechou as portas, me convocou para orar. Eu precisei começar a orar, sair da aba, da barra da saia da oração da minha avó materna, da minha mãe, de uma tia que eu tenho, que é uma grande mulher de Deus, hoje já é uma anciã, mas uma grande mulher de Deus que ajudava em oração. De 2 primos mais velhos, comecei a orar e vim parar aqui, ó. Vim parar aqui. Eu queria que Deus me abrisse uma porta de emprego e Ele me abriu. Ele me abriu. Hoje eu só louvo ao Senhor. Então, é um milagre. Só que quando começou, esta igreja absolutamente bem tradicional, um pastor também bem radical na postura ética dele, ele pegou no meu pé e ele me ensinou algumas coisas. Não me dirigir à liderança no púlpito, a não ser que o Senhor deu uma ordem imperativa, porque protocolo, quando Deus quer, Ele quebra, e nós estamos diante de uma palavra que nos mostrou que Deus quebrou o protocolo da primogenitura. Então, algumas coisas, elas ficaram fortes, alguns ensinamentos éticos que este pastor me deu, e que todo dia eu agradeço a Deus por isso. Mas eu devo dizer um negócio a vocês. Vocês aprenderão a lidar com os extremos. Deus não vai expor vocês diante do povo, né? Mas eu não vou sublimar. Vocês aprenderão a lidar com os extremos. Os extremos de amado e os extremos de odiado não, mas de não aceitos. Os extremos. Há um processo de Deus no meio dessa história. E eu vou dar um conselho a vocês. E eu estou seguindo a voz do Espírito. Quem sou eu para dar conselho a alguém? Eu sei o meu lugar. Existem toalhas de praia, não é? São grandes. Cabe os 3. Vocês precisam de algumas toalhas dessas, mas não é para ir para Tubarão. Tubarão tem praia. Não é para ir para Tubarão ou ali para Balneário, para BC. Não é. É para descer a casa do oleiro e elas servirem para enxugar as lágrimas. Porque este tempo aqui é tempo de aprendizado. E estes extremos, eles são permissivos por Deus. Sim, para crescimento. Então, meu amigo, se prepare para lidar com os extremos, para chorar sem ter um ombro para dividir. Alguns momentos não haverá, é o ombro dela e o ombro dele. É um processo. Só vai trazer alegria, isso eu garanto. Só vai trazer alegria, isto eu garanto. É um processo. Em março inicia-se isso. Aí, olha, já ative a sua fé, já comece a colocar as barbas de molho, e Deus não está agredindo a igreja, porque Deus não faz isso. É a noiva, como Ele vai agredir a noiva? Envolve a vocês, o negócio é vocês, não é a igreja. O nome do nosso Deus será exaltado. Eu não disse que isto aconteceria dentro da igreja, ou especificamente dentro da igreja. Não é isso. Mas são os extremos. Os extremos do sorriso e os extremos da indiferença. O extremo do abraço e o extremo da fuga para não abraçar. O extremo da alegria e o extremo da desmotivação. O extremo de ganhar 10 mil e o extremo de não ganhar nada por um período. E não vai faltar nada porque o nosso Deus não permitirá. Mas é o trabalhar de Deus num processo de aperfeiçoamento. Mantenha os vistos ativos e em dias. Porque há um processo de viagem da mão de Deus estendida também. Aleluia. Aperfeiçoem se não sabem, porque eu não sei o inglês, porque há um processo de Deus na história dos dois.
O nome do nosso Deus será exaltado. Tu vais conversar fluentemente em inglês, pastora. O Senhor vai te ajudar. A tua parte vai ter que ser feita, mas o Senhor vai te ajudar. Tu vais conversar também em inglês. Como nós estamos falando aqui em português, eu não entendo quase nada de inglês. Deus trouxe vocês para cá. É livramento. Inclusive na saúde, é livramento. Deus trouxe vocês para cá. Também é livramento no sentido espiritual. E Deus trouxe vocês para uma escola. O Peri e a Peri do lado de vocês não fará diferença alguma nisso. Não fará. Não que não sejam importantes. Olha, o conteúdo profético é bem mais forte do que isso. Eles ficarão atados, sem poder fazer nada, porque é a mão de Deus. Eu não trago uma notícia mal, de jeito nenhum. O nosso Deus não é Deus de más notícias. O nosso Deus não é Deus de más notícias. Deus está trabalhando. Ainda nos encontraremos e não serás reconhecido. Ainda nos encontraremos e não serás reconhecida. Aleluia. Mas agora é a hora da moldagem. Então não esqueça as toalhas. Não esqueça. Em muitos dias tu vais dizer: tira ele daqui de casa. Não porque ele não te traz alegria dentro de casa, mas para chorar. Em outro momento você vai dizer: eu vou sair porque eu não quero chorar perto dela. Mas isto tudo é a mão do nosso Deus. E Deus não está fazendo mal para vocês e nem trazendo uma notícia má. Ele não é Deus de más notícias. Ele é Deus de boas notícias. E no meio de tudo isso, são boas notícias que Ele tem para vocês. Porque é o choro da alegria. Você já chorou, Peri, o choro da alegria? Tudo está contrariado. A gente chora, mas o desejo é dar um beijo nele e dizer: manda mais, Jesus. Manda mais. Porque o que Ele faz de compensação não tem preço. Então podem se preparar. Porque a mão de Deus chegou aí, achou vocês e atraiu. Deus está me mostrando um movimento na sua cabeça, pastora, no sentido físico da palavra. Deus está me mostrando como vários raiozinhos chegassem, e eles vão especificamente em nervo por nervo da sua cabeça. E eles fazem um movimento de desinflamação. Aqui na testa também eles fazem um movimento de desinflamação. A pastora não vai ter sinusite, e nem dor, e nem sensação de tontura pelas inflamações neurológicas e aqui pela sinusite, porque o nosso Deus está te curando. A mão de Deus também se estende, pastora, na planta dos teus pés. O Senhor me mostra como se fosse uma palmilha que molda exatamente todas as curvas do teu pé. As curvas do teu pé, a condição dos pés, a saúde dos teus pés, ela estava comprometida, mas a mão de Deus chegou hoje com uma palmilha moldada sob medida, desinflama, faz um movimento nos teus dois calcanhar, canta e dá graça, faz um movimento na parte de cima e chega até o tornozelo. A mão do nosso Deus opera um movimento de cura nos teus pés esta noite, e ela te prepara. Ela te prepara. O Senhor disse para Eliseu assim: dura coisa pedistes. Se me vires, o Elias, disse para Eliseu: dura coisas pediste. Se me vires quando eu for tirado de ti, haverá porção dobrada. Na tua simplicidade, você não enumerou pessoas, mas pede ao Senhor uma porção diferenciada, uma porção dobrada. Não passar como mais um. Olha, isso é forte o que eu disse. Não passar como mais um. E agora o Senhor diz que vai te responder, ué. E aí? Aí tem que ter as toalhas para chorar. Aí tem que ter a moldagem. E é chorando e dando risada. Mas o Senhor fará uma grande obra, e o nome do nosso Deus será exaltado nisto. Amém. Fiquei no estreito também. Aqui, minha querida, de roupinha cor-de-rosa, levante a mãozinha, por favor. Isso. Deus me mostra o seguinte: como se estivesses no ortopedista e toda
todos os seus ossos, ossatura, sei lá como que falaria, todos os seus ossos, o esqueleto, todo o seu esqueleto, sendo examinado esta noite aqui. Deus ministra no meu coração que Ele é o teu ortopedista. Deus está fazendo um movimento nos teus ossos, nesta região aqui, cervical. Deus está fazendo um movimento nos teus ossos, na região lombar. Deus está fazendo um movimento nos teus ossos dos pés também. Ele está calcificando, colocando no lugar, isto é forte, mas é a maneira de eu me expressar e ser compreendido. Colocando no lugar, ajustando as coisas e glorificando o nome dele na tua saúde óssea. Amém? Então, ser curada no nome de Jesus Cristo. Você pode ficar de hoje até dia 31, só tomando água, subindo na balança de hora em hora. Não vai perder 1 grama. Você pode comprar o melhor shampoo anti-queda, que não vai parar de cair o teu cabelo. Você pode ir no melhor podólogo, que não vai dar ajuste às unhas dos teus pés. Você pode ir na melhor manicure, que também não vai usar o melhor esmalte, que cure e fortaleça as unhas. Isso não vai acontecer. Você está com baixa imunidade, toda a sua condição hormonal está virada de ponta cabeça. Você também hoje não me diria se sentiu ou não sentiu dor, porque você já sente-se anestesiada. E sabe, eu me dirijo a uma mulher equilibrada. Você é equilibrada emocionalmente falando. Você tem um temperamento que é colocado na cruz para ser controlado pelo Senhor. Você é inteligente ao extremo. Você tem paciência. Você foi sortudo. Você tem paciência e muita paciência. Você é abnegada de tudo. Se te disser que o Senhor vai te dar um carro de 100 mil, ou se te disser que Ele vai te mandar andar a pé, isso não fará diferença alguma. Se você estiver numa casa com 50 dormitórios e numa que não tenha, não te fará diferença. Ninguém explica isso. Ninguém explica isso. É desencanada. Você consegue frequentar qualquer ambiente, do ambiente mais chique, com todo respeito ao mais brega, do ambiente com poder aquisitivo maior ao ambiente mais pobre, sendo uma pessoa só. Só que você está com saudade disso, porque nos últimos meses, estas disfunções hormonais, até o teu humor elas roubam. Aí você fica irritada com você, porque você levanta nervosa, diz: eu não sou assim, Jesus, eu não sou. Aí desconta no pratinho de doce e você é controlada. Mas o nosso Deus chegou como endocrinologista hoje. Você estava com retenção de líquido. O Senhor é o seu nefrologista. O teu rim estava inflamado, principalmente do lado direito. Então existem pontadas e dores. Deus está te curando esta noite. Você estava com os pés inflamados e doloridos, unhas fracas e o teu cabelo cai, que dá medo. Mas a mão de Deus chegou e equilibrou o teu organismo. O teu sangue operou um milagre de cura. Você vai voltar a ser você. Calma, controlada, porque, aleluia, anda, canta e dá graça. Há um desafio de Deus para chegar nas tuas mãos. Há um desafio de Deus para chegar nas tuas mãos. Você vai lidar com uma das idades mais difíceis, que não é nem criança e nem adolescente. É difícil, é o pré-juvenil. Não é nem criança e nem adolescente. Porque o Senhor conhece a tua essência. Inclusive sabe o que você passou nesse período. E que você é heroína, não permitindo que estas situações te traumatizassem. E discreta em também não se expor. E Deus não vai te expor. O Senhor vai te colocar este desafio nas mãos. E Ele vai glorificar o nome dEle na tua vida. Deus não está me dizendo que você trabalha secularmente, nem que não trabalha secularmente. Mas o Senhor está me dizendo que você não vai trabalhar mais secularmente, porque Ele te quer para a obra.
Então você fique em paz, porque o Senhor vai aumentar o teu rendimento e você vai conseguir cuidar dela melhor do que ela trabalhando. Isso eu te garanto. O Senhor te quer, está aqui uma beata, para ficar dentro da casa do Senhor, fazendo planos. Você é extremamente organizada, inteligente ao extremo. É Deus que te fez isso. Até então estava tudo muito abafado dentro de você. Até mesmo você abafava. Mas agora o Senhor diz assim: não tem mais jeito. Diga para ela não correr para canto nenhum. E aceitar. Porque o nome do nosso Deus vai ser exaltado na tua história. E o Senhor vai te usar. Vai. E olha, na casa do Senhor ninguém tira o lugar de ninguém. Não é? Ninguém tira o lugar. Aqui tem lugar para todo mundo. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Corta um dedinho do pé lá para você ver que sacrifício que é. Somos um corpo. É fato isso. Então ninguém tira o lugar de ninguém na casa do Senhor. Só agrega. E você vai agregar. Mas de vez em quando peça a toalha para a tua amiga. Aleluia. Eu não sou profeta da desgraça. Eu não creio no Deus da desgraça. De vez em quando peça a toalha para ela. Porque Deus se fará maravilhoso na tua vida e o nome dele será exaltado nesse negócio. Amém. Aleluia. O que aconteceria agora? Era a hora de Jacó voltar. Jacó não estava transformado ainda, não estava transformado ainda. Né? Ele seria transformado no capítulo 32, no Val de Jaboque. Seria o Israel de Deus. O que ele faz? Chama as esposas, comunica que a inveja, o tratamento era desconfortável e que chegava a hora dele voltar para a casa dos pais. E elas precisavam, com os filhos, acompanhá-lo. O que nós vemos aqui? Coragem e medo ao mesmo tempo. Porque ele espera um momento em que Labão não está para fugir. Jacó ainda não tinha sido curado das fugas. Labão ficaria irado. Se você ler o resto do capítulo, você vai perceber. Mas Deus mostraria a Labão para não mexer com ele. Porque o Senhor estava no meio dessa história. Raquel, desesperada, não tem segurança no Senhor. E ela aproveita a saída do pai e pega alguns ídolos para levar como um amuleto. Não confia no que o Senhor havia falado ao esposo no capítulo 28, que o Senhor seria com ele em tudo. Raquel não consegue confiar. E ela resolve ajudar Deus também. Nós estamos diante de um momento caótico, mas era um momento em que o Senhor preparava a conquista de Jacó, primeiro dele mesmo, a mudança de nome, o reencontro com o seu irmão, a resolução do problema com o seu sogro e uma promessa para dar continuidade à formação do povo de Israel. Tudo contraditório, mas Deus estava trabalhando. O que o Senhor está nos convidando hoje? A conquistarmos a paz. A irmos atrás do que ficou mal resolvido. De maneira correta. Eu não vou ler todo o capítulo, até pelo tempo. Mas coloque para mim, por gentileza, alguém da mídia, o versículo 43. Coloque o versículo 43 a seguir. Aí eu já vou concluir. Enquanto eles colocam ali, eu quero mais uma vez louvar a Deus pela vida do pastor Peri, da pastora Luci, pela confiança de me passarem aqui o púlpito para que eu estivesse com os irmãos compartilhando esta palavra, estas palavras aqui, mais uma vez no início do ano, nas primícias. Deus abençoe você pela confiança, Deus abençoe todos vocês pela recepção, recompense por tudo. Amém? Vamos lá. 31 de Gênesis 43 a seguir. Então eu leio aqui na Bíblia. Não é possível? Vamos lá.
Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Legar Saduba. Jacó, porém, lhe chamou Galiade. E disse Labão: seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galiade. E Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. E partindo, voltou para sua casa. Agora não voltaria mais fugido. Não deixaria mais problemas não resolvidos para trás. Encontrar-se-ia com Esaú, resolveria o problema que o levou à fuga. Mas antes disso, teria um encontro com Deus. Deus nos convida a conquistarmos a nossa paz. Deus nos convida a resolvermos definitivamente problemas do ano de 2025. Não permita acúmulos. Não permita acúmulos. Quem sabe alguns de 2024, de 94, sei lá. Deus está nos convidando a levantarmos estas pedras. O nosso Galiade. O ano de 2026, que seja o ano da conquista da nossa paz interna, da nossa verdade, sem mais precisarmos fugir de ninguém ou de nada, para que a bênção do Senhor se estenda sobre nós, sobre os Labãos e sobre os Esaús. Amém, meus queridos? Eu quero te convidar a colocar-se em pé. Todos aqui são crentes em Jesus Cristo, ou alguém que hoje queira decidir-se por Jesus, dê um sinal com a sua mão ou vem aqui à frente, que nós, a igreja, queremos orar por você. Não. Então vamos orar? Fecha os teus olhos. Glorificado seja o teu nome por tua fidelidade, por tua misericórdia, em ter nos trazido aqui para uma reflexão. Nos convidar, Senhor, a resolvermos o que deixamos para trás, maus entendidos, intrigas, confusões. Nos ajude a vencermos a nós mesmos. Porque há uma bênção de Deus sobre nós, como houve para Jacó.
Então, em nome de Jesus, que hoje seja uma noite de diferença, que haja um divisor de águas, que este seja o ano da nossa conquista, e que todas as sequelas, tudo aquilo que pode ter acontecido conosco, todos os problemas mal resolvidos, sejam sanados, curados, colocados junto do altar, e o teu nome seja louvado acima de tudo, e crendo na tua fidelidade, na tua misericórdia, nós já te agradecemos pela bênção e vitória no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, meus queridos.